Oi, pessoal. Vamos a mais uma questão da lista de exercícios de vocês aí, tá? Esse problema D, do número 1, está dizendo assim, ó, no pátio existem automóveis e bicicletas. O número total de rodas é 130 e o número de bicicletas é o triplo do número de automóveis. Qual é o número de automóveis e bicicletas que se encontram no pátio? Olha só, esses problemas, tá? É muita interpretação. Então, se você leu uma vez e não conseguiu entender, volta com calma, lê novamente, tá? Até entender o problema. Se nós estamos trabalhando com sistemas de equações, nós temos que extrair desse problema duas equações, tá? Existem sistemas de 3 equações, de 4 equações, mas isso não é assunto para o ensino fundamental. Sistemas de 3 equações é assunto para o ensino médio, tá? Então, desse problema, nós temos que extrair duas equações, tá? Primeiro, ele diz que tem um total de 130 rodas, ó. O número total de rodas é 130. Então isso é uma informação importante. Outra informação que ele diz, que ele coloca aí, o número de bicicletas é o triplo do número de automóveis, tá? Eu sei quantas bicicletas tem nesse pátio? Não sei quantas bicicletas. Vou chamar de quê? De X. Eu sei quantos automóveis tem nesse pátio? Também não sei. Vou chamar de Y, tá? Bicicletas, quantidade de bicicletas X, quantidade de automóveis Y. Ok? Olha só, a primeira equação que eu vou escrever vai ser essa daqui, ó. 2 vezes X. Por que 2 vezes X? As bicicletas possuem quantas rodas? 2 rodas. Essa primeira equação eu vou representar, ó, o total de rodas que existem nesse pátio, tá bom? Então, se tratando de rodas, a bicicleta possui quantas rodas? Cada bicicleta possui o quê? 2 rodas, por isso que eu coloquei 2 vezes o x, ou seja, é 2 vezes a quantidade de bicicletas que eu não sei qual é, que eu estou chamando de x, tá? Mais os automóveis possuem quantas rodas? Automóvel possui 4 rodas, concorda? Tá? Então, eu vou fazer 4 vezes o y, que é 4 vezes a quantidade de automóveis. Essa equação aqui está representando o total de rodas que existem nesse pátio, que são quantas? Ele diz aqui, ó, o número total de rodas é de 130. Então, o total de rodas, 130. O pessoal tem muita dificuldade de entender essa equação aqui, tá? Tem muita dificuldade. No presencial, o pessoal tem, eu sei que tem muita dificuldade. Vou repetir para vocês, tá? Bicicleta. A bicicleta possui, aqui nessa primeira equação, eu quero representar o total de rodas que existem nesse pátio, que são quantas rodas? 130, tá? Mas como que eu vou escrever essa equação, ó? Por que 2x? Porque a bicicleta tem 2 rodas, por isso que é 2 vezes a quantidade de bicicletas. Mas, se eu pegar 4 vezes a quantidade de automóveis, que eu estou chamando de y, tá? Se eu somo o total de rodas das bicicletas mais o total de rodas dos automóveis, as duas quantidades são quantas rodas? 130, tá? Por isso que nós formamos essa equação aqui, ok? A outra informação, o número de bicicletas é o quê? O triplo do número de automóveis. Quantas bicicletas nós temos? Eu chamei de x, tá? O x está representando a quantidade de bicicletas. Então eu vou dizer que x é igual a quem? A 3 vezes y. Por que 3 vezes y? Porque ele diz que o número de bicicletas é o triplo do número de automóveis.
Então, x é igual a 3 vezes o número de automóveis que eu chamei de quem? De y, tá? Então, aí nós temos duas equações, tá? Do primeiro grau com duas incógnitas. E daí nós temos um sistema de equações. Posso resolver por vários métodos de resolução, pessoal. Um sistema, ele pode ser resolvido pelo método da adição, método da substituição, método da comparação, método do gráfico, tá bom? Mas na apostila que chegou para vocês, ele explica por três métodos: método da substituição, método da adição e o método gráfico, tá? Só que ele deixa bem à vontade para resolver os exercícios por qualquer método, pelo método que vocês acharem melhor, tá? Eu coloquei um vídeo para vocês do YouTube, para que esse vídeo pudesse ajudar também no entendimento, tá bom? Hoje eu estou fazendo esses vídeos para vocês aqui, para tentar facilitar para vocês também, tá? Então agora, ó, eu vou, para esse problema aqui, que é a letra D, eu vou utilizar o método da substituição. Por que eu vou usar o método da substituição? Ah, professor, qual o método que eu vou usar? Cara, você vai ver qual é o método que é mais fácil para você. Tem sistema que é mais fácil resolver pelo método da adição. Aqui, por exemplo, é melhor eu ir pelo método da substituição. Por quê? Porque eu já tenho uma letra isolada, uma variável sozinha, que é o x, tá vendo? Ó? Eu sei que x é igual a 3y. Então, eu não preciso isolar nem x nem y, porque o x já está isolado aqui. Ó. Então, eu vou pegar esse valor que eu tenho de x, que é igual a 3y, e vou substituir nessa primeira equação aqui. Ó. Eu vou reescrever essa primeira equação. 2x mais 4y igual a 130, tá? E vou substituir. No lugar de x, desse x aqui, ó, eu vou substituir 3y, porque aqui está dizendo que x é igual a 3y, então eu posso fazer isso. Então vai ficar 2x é a mesma coisa que 2 vezes o valor de x. E quem é x? 3y, tá? 3y, repete o mais 4y igual a 130. Nós temos aqui produto e soma, eu tenho que resolver primeiro o produto, tá? 2 vezes 3y dá 6y, repete mais 4y igual a 130. A soma aqui dá 10, posso somar? São termos semelhantes, então posso somar 6y mais 4y, que dá 10y igual a 130, y igual a 130 dividido por 10. Quanto que é 130 dividido por 10? Dá 13, ok? Então, encontrei o valor de y. Lembrando que y está representando quem? A quantidade de automóveis, tá bom? Falta a gente encontrar o valor de quem? De x. Para eu encontrar x, eu vou voltar aqui, ó. Eu sei que x é igual a 3 vezes o valor de y. E quem é o valor de y? É 13. Então eu vou vir aqui, ó. X é igual a 3 vezes y. X é igual a 3y. X é igual a 3 vezes o y que agora nós temos, que é 13. X é igual a 13. 3 vezes 13 dá o quê? 39. Ou seja, nós temos x, que é o quê? São as bicicletas. Nós temos 39 bicicletas, tá? E 13, o quê? Automóveis. Ok, pessoal? Beleza?